Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante, sobre uma guerra. Isso mesmo, sobre uma guerra interna e que ela pode ser mortal se eu e você não nos utilizarmos das armas espirituais para vencer o nosso inimigo. Eu costumo dizer que Efésios capítulo 2, mais exatamente no versículo 2, nos mostra a carta, ou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, três arqui-inimigos do ser humano. Primeiro, o mundo. Segundo, Satanás, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o próprio diabo. Mas também a nossa luta é uma luta interna, uma guerra interna. Todos os dias você tem que vencer a sua natureza, isso mesmo, o seu velho homem. Nosso terceiro arqui-inimigo é a nossa carne. Então eu quero tratar sobre essa guerra interna que todos nós travamos e que precisamos vencer. Por que nós precisamos vencer? Porque diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Jesus, conversando com Nicodemos, um príncipe de Israel, em João capítulo de número 3, versículo de número 3, disse que se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino dos céus ou o reino de Deus. Então nós vamos agora abrir a Bíblia em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16, para estudarmos um pouco sobre essa batalha, essa guerra espiritual e que nós precisamos vencer. Porque o que está em xeque, querido, o que está em jogo é a minha e a tua salvação. A minha carne, a sua carne, seu velho homem, ele não quer que você tenha acesso ao céu e muito menos nas coisas espirituais. Mas o Espírito, ele quer herdar o céu, irmãos. Ele se aproxima mais de Deus. Por isso que existe essa batalha. Gálatas 5, versículo de número 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Olha o 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Queridos, eu quero falar aqui sobre as obras da carne versus a ação do Espírito Santo na vida daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 19 diz que as obras da carne, elas são manifestas, ou seja, elas são notórias, elas são vistas. E na primeira listagem que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, a primeira lista, a primeira característica da ação da carne do velho homem é a prostituição. A prostituição, ela precisa ser estudada de dois pontos. Primeiro, comercialização do corpo, ou seja, comércio do corpo, tá bom? Segundo, relacionamento sexual sem compromisso. Primeiro ponto, anota aí rapidinho. O que é a prostituição? Primeiro, a prostituição, ela pode se caracterizar quando alguém faz do seu corpo um comércio. Isso é prostituição, tá? Garotas de programa que vendem seu corpo com o intuito de lucrar em cima do corpo. E a segunda prostituição, caracteriza-se como prostituição, é o relacionamento sexual sem compromisso. Eu estou pregando, ministrando para você que é crente, tá bom? Para você que é igreja, que essa carta foi escrita para irmãos, tem nada a ver com o mundo lá de fora. Nós sabemos como o mundo é adúltero e o mundo é prostituído. Porém, vamos lá. Primeiro tópico, comércio do corpo e o relacionamento sexual sem compromisso. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus entende muito bem que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo assim, que o Espírito Santo, ele habita em nós. Olha o privilégio que você tem. No Antigo Testamento, profetas, reis, sacerdotes, juízes também eram cheios apenas para um propósito. Terminando aquele propósito, o Espírito Santo saía, deixava de se apropriar, de se apoderar daquele profeta, daquele homem, e novamente ele voltava para Deus.
Mas recebemos a promessa que naqueles últimos dias o Espírito Santo cairia sobre toda a carne. Hoje você é casa de Deus, é templo de Deus, conforme 1 Coríntios 6, versículo de número 19. Então, saiba utilizar o seu corpo. Olha o versículo de número 18, de 1 Coríntios 6, diz assim: fugir da prostituição. Isso é mandamento. Então, você, também vale ressaltar uma coisa, que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 7, diz da seguinte forma, que no versículo 19, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo está dizendo assim, olha, é melhor você casar, é melhor você chegar com o seu pastor, com os pais da sua pretendente, é melhor você se preparar estruturadamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, para você casar e dar uma estrutura, ter uma estrutura para sua família, do que você viver um relacionamento sexual ilícito que se caracteriza como prostituição. Você precisa entender que quando você desobedece isso, você está infringindo uma lei, você está quebrando uma ordem, você está quebrando uma lei e você está manchando, infringindo aquilo que não pertence mais a você, mas aquilo que é do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Ou seja, o templo, que é o teu corpo, não pertence mais a você. Você precisa entender isso, que você fazia do seu corpo aquilo que você queria. Aquilo que subia ao seu coração, a sua imaginação, você ia lá e fazia. Você disponibilizava o seu corpo da maneira que você queria, da maneira que você desejava. Estava desejando, mas hoje não. A Bíblia diz que agora o nosso corpo deve ser templo e morada do Espírito Santo, tá bom? Primeiro ponto, primeira guerra espiritual, ou seja, a carne, ela tem essa tendência, esse desejo para a prostituição. Segunda coisa, impureza. Vamos lá, Gálatas, capítulo de número 5, impureza. Segunda coisa, o que é impureza? Impureza é a falta de limpeza, é algo que está sujo, é algo que está imundo. E isto aí tem tudo a ver com a primeira obra da carne, a primeira ação da carne, que é prostituição. É tipo assim, deixa eu explicar para você. Em João, capítulo de número 15, versículo 3, Jesus disse para os apóstolos, olha, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Queridos, quando estávamos sem Deus no mundo, espiritualmente estávamos mortos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 1 ao 2, que os nossos pecados são uma mancha. O nosso pecado era uma ofensa diante de Deus. Quando você pecava, mais sujo você estava, mais ofensas você acumulava diante de Deus. A impureza significa uma falta de limpeza, uma falta de consagração, uma falta de cuidado com a vida espiritual. É alguém que ainda não se decidiu, quer estar com Jesus, mas quer estar ainda cultivando suas práticas pecaminosas, seus pecados de estimação. É alguém que se caracteriza como a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não era quente, uma igreja que não era fria, mas era uma igreja que estava morna. E quando Jesus aparece para aquela igreja, ele diz assim, como tu ainda não se decidiu, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, há textos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, que fala sobre a santidade. O que é a santidade? Santificação é a separação daquilo que é sujo para aquilo que é puro, para aquilo que é profano, para aquilo que é santo. Então, a prostituição, ela também é uma das características de impureza, sinal de impureza. Lascívia, vamos lá. Lascívia. O que significa lascívia? Comportamento de quem apresenta uma inclinação para o sexo. Querido, eu sempre costumo dizer que quem já veio do mundo e que já teve uma vida sexual ativa vai ter essa batalha, vai ter essa guerra interna. A partir do momento em que vem para Jesus, não significa assim, vou vir para Jesus e todos os desejos da minha carne serão mortificados da noite para o dia.
Não é assim, irmão. Jesus, quando nos chama em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me, ele estava nos chamando para duas mortes. Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a morte propriamente dita. Paulo, em Gálatas, no capítulo de número 2, ele vai dizer da seguinte forma, versículo de número 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo que todos os dias ele crucificava o seu velho homem. Então, essa tendência, a questão da lascívia, é uma tendência que todos nós temos. Uma aptidão, um desejo que precisa ser controlado, porque se não houver freio, a palavra é o freio, a obediência é o freio, uma vida disciplinada é o freio contra a lascívia. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 28, Jesus tratando sobre o pecado da cobiça, ele diz da seguinte forma, Mateus 5, versículo 28, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Versículo 29, aqui é autodisciplina, autocontrole, olha o versículo 29. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Jesus está dizendo da seguinte forma, para andar comigo, para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter uma vida disciplinada, uma decisão radical. Por isso que Jesus disse em Mateus 16, 25, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a ele e ao evangelho, achá-la-á. Seguir Jesus é uma decisão pessoal, mas principalmente uma decisão radical. Jesus aqui em Mateus 5, versículo 29 até o 30, ele não está falando da automutilação. Ele não está pedindo para você arrancar os seus olhos na literalidade do texto. Ele não está pedindo para você arrancar sua mão na literalidade do texto. Jesus está dizendo que aquilo que te impede de crescer, aquilo que pode ser um impedimento naquele dia, que pode tirar você do céu, é a decisão que você tem que tomar de arrancar e de lançar fora de você. Então a lascívia é o comportamento de quem apresenta uma inclinação para o sexo. Querido, você tem que ter autocontrole. Você tem que ter autocontrole, você tem que ter uma vida disciplinada. Romanos capítulo número 6, versículo 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer de segundo a sua concupiscência. Paulo está dizendo assim, não se permita ser controlado pela lascívia, não se permita ser controlado pelas paixões da vossa carne. Quando ele fala, não reine o vosso corpo mortal, querido, nós entendemos a partir de Romanos 6, versículo número 12, que o pecado ele pode ser territorial na nossa vida. O pecado, desde o princípio em que nós conhecemos e passamos a conhecê-lo, desde aquele dia o pecado se tornou territorial na nossa vida. Mas a gente precisa diminuir o campo de ação, principalmente do pecado. Porque agora nós temos que estar sobre a influência e sobre o domínio e sobre o controle do Espírito Santo, como disse Paulo em 1 Coríntios, Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, que se nós somos guiados, controlados pelo Espírito Santo, nós não andaremos mais no desejo da nossa carne. Vamos lá? Quarta coisa que você precisa entender sobre essa guerra interna ali, sobre a idolatria. O que é idolatria? Cultos a ídolos. É o excesso de amor, de admiração, exagerado, queridos. O apóstolo João, em 1 João 5, versículo 20, ele diz à igreja, escreve uma carta e diz à igreja, filhinhos, acautelai-vos dos ídolos, tenham cuidado dos ídolos. Esses ídolos eram os ídolos propriamente dito naquela época, ou seja, eram pequenas imagens ou estátuas de entidades que eram cultuadas na época de João. Até no primeiro, segundo e terceiro século foi muito visto isso, tanto em Roma quanto na Grécia. Porém, a idolatria hoje,
ela se tornou generalizada e ela, propriamente dita, ela não pode apenas ser vinculada apenas a uma estátua, a uma certa divindade, tanto de madeira quanto de gesso, de pedra, de prata ou de bronze. A gente não pode diminuir essa idolatria apenas a uma estátua, vincular apenas uma estátua. A idolatria, ela está principalmente no excesso de amor exagerado, numa admiração exagerada por um cantor, por uma cantora, pelos filhos. Jesus disse assim, olha, aquele que amar mais sua mulher, seu filho, seu esposo, sua sogra, sua nora, mais sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Ele não está pedindo para que nós não tenhamos esse afeto natural, mas a idolatria pode ser aquilo que, quando tiramos Deus do centro e o substituímos por outra coisa, às vezes pode ser por uma novela, pode ser pelo o tempo que eu passo no telefone, o tempo que eu passo na frente de uma televisão, pode ser pelas amizades, pelas algumas coisas do mundo. Isso pode se caracterizar como idolatria. O que é idolatria? Uma ação da carne, culto a ídolo. Inimizade. A inimizade é uma das ações da carne. O que é? É o sentimento de ódio ou inimizade. Sentimento de ódio ou inimizade. Em João, versículo de número 13, João 13, versículo de número 35, Jesus disse da seguinte forma: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas olha o que ele deixou no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Queridos, no mundo nós percebemos, à luz da Bíblia, que o amor está diminuindo. São tantas coisas que estão acontecendo, você liga a sua televisão, você corre para a internet e você vê a falta de amor, principalmente nesses últimos dias, diminuindo. As pessoas se odiando, as pessoas porfiando, as pessoas criando-se inimizade, mas a igreja deve ser o local onde a pessoa possa correr para lá, ser amado, ser perdoado, ser alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E o que é inimizade? É um sentimento de ódio que não pode ser cultivado no nosso coração. Queridos, não se escandalize, mas infelizmente nós estamos vivendo hoje uma profecia que está em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 9 e versículo de número 10, que naqueles dias muitos se odiariam, muitos se escandalizariam. O que é isso? Jesus está apontando para um tempo na esfera religiosa, no campo religioso, em que as pessoas dentro da igreja, que se dizem ser cheias do Espírito Santo, guardadora da palavra, do mandamento de Deus, acabariam violando João, capítulo de número 13, versículo 34 e versículo 35. No versículo 35 ele diz que todos conheceriam que nós somos verdadeiramente seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. Como é que podemos ser conhecidos como discípulos de Jesus? Jesus está ensinando aqui o segredo. O segredo é que quando nós somos voluntários, quando nos respeitamos, quando somos leais uns aos outros, principalmente quando esse amor ele não é somente na teoria, mas é também somente na prática, porque quem ama cuida, quem ama zela, quem ama respeita, quem ama procura o bem-estar de outras pessoas. Mas o oposto disso é a inimizade, que é o sentimento de ódio. É um sentimento em que a carne ela consegue no coração da pessoa fechar a porta do coração daquela pessoa para não se permitir amar, não se permitir liberar o perdão. Isto é muito perigoso. Quem é o dono da inimizade? Quem começou a inimizade? Quem é? Foi Satanás. Então nós não podemos ser um agente de Satanás. Nós temos que ser um agente do céu. Então o oposto da inimizade é o que é? A amizade. Como verdadeiramente poderemos ser conhecidos como filhos de Deus? É através do amor que nós devemos repassar uns para os outros. Querido, nós vamos dar continuidade para que o vídeo não fique muito alongado. Nós vamos terminar por aqui, paramos na inimizade. No próximo vídeo nós chegaremos e falaremos sobre o restante dessa guerra interna entre a carne e entre o espírito. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. É uma honra, você abrilhanta o nosso canal a cada dia. Que Deus abençoe.